Boa tarde, pessoal! Hoje nós temos mais uma live. O encontro será com a Stephanie Ross Russell. Ela é de Londres, mas para nossa felicidade ela fala português. E ela vai falar, ela é uma das educadoras da Karen Gertner. E ela vai falar hoje pra gente sobre a vinda dela para o Brasil. Ela já tá aqui, eu vou chamar ela. Hi, Steph, espera aí que eu já vou te chamar. Então já tá aqui. Oi, Fábio. Oi, Emily. Oi, Bia. Marcelo, tudo bem? Hi. Hi, Anna. How are you? I'm very well. How are you? I'm good. Okay, so let's switch to Portuguese. Tá bem. Eu estava falando de você, né? Um pouquinho da sua história. Aham. E aí eu parei na hora que eu ia falar que você vem para o Brasil, né? Sim. No dia 18 de abril, a Stephanie vai participar do Mover Glue. Ela vai fazer a palestra de abertura e a palestra de fechamento. E no dia 19, 20 e 21, ela estará aqui para ministrar o curso da Anatomy Trains in Motion, né? É isso. E hoje o assunto é roundhouses. Sim. Vamos começar explicando, Steph, para as pessoas o que significa fascial roundhouses. Então, fascial roundhouses é uma das regras do jogo do Tom Myers, não é? O Tom Myers inventou estas linhas miofasciais, ou descobriu através da dissecção estas linhas miofasciais, e quando tentava explicar ou ensinar os alunos no Instituto de Rolfing esta anatomia, ele criou uma espécie de jogo que tem regras para conseguirem saber navegar este mapa, no fundo, porque o que ele nos deu foi um mapa para orientar o corpo. E então uma das regras deste mapa são os roundhouses. Isto significam, é como se fosse uma grande rotunda. Imagina uma grande rotunda que tem muito trânsito, que tem várias ruas que vêm ter a essa rotunda de vários sentidos. E depois imagina que há um dia com muito trânsito. Se a rotunda ficar parada com o trânsito, já não existe a possibilidade dos carros entrarem nessa rotunda, daí que vai haver uma acumulação de carros e podemos pensar que os carros, neste aspecto, é tensão no nosso corpo. Portanto, uma zona do corpo onde várias linhas miofasciais se cruzam e onde potencialmente pode haver uma acumulação de tensão ou uma falta de comunicação devido a tensão em demasiado, se calhar. Portanto, é bom ter noção destas zonas do corpo, porque não só podem ser zonas onde possa haver muita tensão que precisa de ser libertada, mas também porque, ao trabalhar nestas zonas, podemos criar um efeito pelo corpo todo, precisamente porque várias linhas miofasciais cruzam essa zona. E daí que, por exemplo, a parte anterior da nossa anca, logo abaixo do osso, onde temos os tendões dos flexores da anca, isto é um dos roundhouses. Portanto, temos a linha superficial anterior, temos a linha lateral, temos a linha espiral, temos essas linhas que cruzam esse ponto. Daí que, ao trabalhar esse ponto, podemos ter um efeito bastante vasto pelo corpo fora. Isto é um exemplo, mas há vários exemplos de roundhouses no. Eu vou mostrar que você estava falando. Essa aqui, pessoal. Sim, por exemplo, isso é Isso é que um. está falando, É. né, da Outro espinha ilíaca anterior, é tá? Aqui tem a outra roundhouse, que é da fáscia plantar. a faixa plantar, sem dúvida. Depois aqui do scalp, Sim, toda a occipital. faixa que cobre o nosso crânio também é um fascial roundhouse, tal como esse que está aí, que é a nossa faixa Tórax lombar. thoracolumbar faixa.
Se Yes. calhar podemos dizer que essa é a maior roundhouse que nós temos, porque todas as linhas miofaciais não só cruzam essa zona, mas também são influenciadas muito por essa zona. Portanto, se calhar aí será Só um instante. Aqui estão resultados com astral, alto astral e nosso lar. o roundhouse mais importante, podemos dizer assim. E o roundhouse do externo. Também, sim, o externo se calhar é mais um switch, pode-se considerar se calhar mais um switch porque afeta mais duas linhas superficiais, a anterior e o dos braços. Portanto, aí é outra regra do mapa do Tom, que é um switch que no fundo tem um significado parecido. É uma zona onde força pode chegar e pode se dividir. Portanto, pode ser, como é que se diz? Dispersed. Eu não sei como é que se diz. Dispersar. Dispersado, exatamente. Portanto, é bom saber ou ter noção dessas zonas do corpo. São os switches, que são sempre zonas ósseas, onde as linhas miofaciais passam, cruzam, tal como os roundhouses, que às vezes são ósseos, mas outras vezes são mesmo muito faciais, em termos, por exemplo, planta faixa. A thoracolumbar fascia. Claro que tem attachments, ligam-se a zonas de osso também, enquanto que switches são mais ossudos, como o sternum, como o osso da tíbia, por exemplo, é outro switch, como a cabeça da fíbula, não sei, em português é fíbula, pronto. A cabeça do fíbula também é um switch. Portanto, também tem... é importante ter noção destas zonas no corpo, porque ao trabalhar ou seguir as linhas miofaciais em termos de intenção ou de treino, pode ter uma influência que se disperse por outras zonas do corpo. Então, só para a gente resumir, né, pessoal, as roundhouses, elas são importantes porque elas são pontos onde as linhas se cruzam, é como se fosse um hub, né, onde várias linhas se cruzam, né, e portanto, é um local onde você vai ter uma transmissão de força, né, a gente tem que ficar atento para que nessas regiões a gente não tenha densificação, para que a transmissão de força aconteça de forma eficaz. Acho que outra coisa importante, Steph, é que na maior parte desses roundhouses existem grandes quantidades de receptores, né? É isso. Em termos de comunicação, são zonas muito importantes também. Precisamente. Então, são locais onde existem grandes quantidades de receptores e, na prática, a gente leva muito isso em consideração. Então, Steph, na prática, como é que nós podemos estimular essas roundhouses? Por várias maneiras, mas uma maneira bastante eficaz será fazer o que nós chamamos o sponge technique, que nós utilizamos no Things Myofascial Training, que será pressionar essa zona e depois soltar e tirar essa pressão, não é? De maneira que ao pressionar conseguimos não só estimular os receptores, mas também apertar os tecidos de maneira que o fluido nesses tecidos é espremido e depois ao soltar a pressão dá a oportunidade a esses tecidos a absorver fluido que esteja nessa zona. Portanto, é uma forma de hidratar esse tecido, mas também ao fazer a pressão estamos a estimular esses receptores. Ou então utilizar um prop, como por exemplo uma bola. Uma bola com textura é sempre muito bom, desde que a bola tenha uma densidade não muito firme, tem que ser maleável para não aleijar. E colocar essa bola sobre essa zona, por exemplo, que acaba por fazer essa pressão, mas também a textura da bola cria mais estímulo para os receptores.
esse tipo de abordagem funciona muito bem para acordar esse tecido, hidratar esse tecido e depois, obviamente, mover de uma forma com intenção, nessa multidimensional, nessa zona, para criar uma saúde a esse tecido, não é? De maneira que esse tecido possa deslizar bem e responder bem ao estímulo. Então, pessoal, esse movimento que a Stephanie falou de hidratar nessa região do roundhouse, vocês vão conseguir perceber melhor na prática quando ela vir para o Brasil e mostrar os exercícios. Então, são exercícios que nesses pontos a gente vai estimular uma hidratação através do efeito esponja, como se você espremesse e soltasse, né? Visando a hidratação desse local. E também com o uso de props, como ela falou, das bolinhas, né? Para poder soltar essa região, desde que a bola não seja muito dura, seja uma bola texturizada. Também é uma outra forma. Sim, às vezes basta um toque muito, muito ligeiro, por exemplo, na planta à faixa, às vezes um toque super suave, muito leve mesmo, cria um estímulo bastante vasto e cria logo uma percepção muito diferente da sola do pé e isso pode criar uma grande diferença na forma como nós sentimos o nosso pé e nós temos sempre nós dizemos isso muito no Slings Myofascial Training, que a nossa forma muda através da nossa função. E por isso, se nós sentimos, por exemplo, o nosso pé de uma forma diferente, porque o estimulamos, então ao sentir o pé diferente, vamos mover de uma forma diferente sobre esse pé. E se nós mantivermos esse tipo de prática, ao mover diferente, a nossa forma gradualmente também vai mudar. Não é? Portanto, isso é outra maneira de trabalhar um roundhouse. Por exemplo, há variedíssimas maneiras. Isto são só uns exemplos. Você mencionou que a thoracolumbar fascia é um dos roundhouse mais importantes. Né? Explica pra gente um pouquinho melhor por que ela é uma das mais importantes. Então, porque tem várias camadas, aliás, tem 3 camadas. Todos os meridianos miofasciais cruzam este ponto e são influenciados por esta vasta densidade de faixa. Ao haver 3 camadas com fibras musculares atravessarem esses, podemos dizer, envelopes de faixa, será muito necessário a hidratação, de maneira a haver um bom deslizamento desses tecidos, mas também é preciso outra coisa muito importante que nós trabalhamos especificamente com o Slings Myofascial Training, que é a elasticidade deste tecido. A faixa da thoracolumbar fascia necessita de força, sem dúvida. É um tecido fundamental para suportar todo o peso do nosso tronco sobre a bacia. Portanto, dá uma estabilidade fundamental necessária à coluna lombar, como é óbvio, mas não só precisa de força, como precisa de ser elástico. E isso é uma parte que em muitos treinos, se calhar, não é tão reconhecido. Muitas vezes há uma proteção grande feita a esta zona e muitas vezes uma falta de flexão. Flexão, como é que eu digo isto em português? Loaded. Loaded. Carga. Com carga, exatamente. Portanto, flexão lombar com carga é necessário mesmo para criar força nesse tecido, mas também a capacidade dela ser elástica. Portanto, isto é muito, muito importante e isso é uma grande parte do nosso treino, se foca neste tecido e como nós podemos treiná-lo especificamente de maneira que ele possa ter a melhor saúde possível em termos de força, elasticidade e função. Sim. Eu estava assistindo um webinário do Mark Driscoll do Canadá e ele estava falando que com o passar dos anos, nós que somos muito da civilização de ficar sentado, né, de não fazer mais tantos movimentos naturais do corpo,
a Sim. gente vai perdendo essa capacidade, né, natural de se movimentar o corpo. Então, por exemplo, eles já viram através de pesquisa que a L5, L5 e S1, essa transição, ela é muito importante para dar a distribuição de carga na pelve como um todo. E essa transição, além de ter que ser elástica e móvel, né, a gente teria que trabalhar bastante esse aspecto de mobilidade também, né? Não é só trabalhar a elasticidade, mas a gente lembrar de trabalhar a elasticidade e não só estabilidade, né? Sem dúvida. Tem que trabalhar Mobilidade, mobilidade. mas estar estável, mas de uma forma dinâmica, não fixada, não é? E muitas vezes, muitos treinos, com a preocupação de estabilidade, acabam por fixar essa zona. E isso é Exatamente. porque depois há uma falta de mobilidade e nós precisamos mover todo o nosso corpo, como já sabemos. E também há outra questão que eu acho que é aqui muito importante, é que não é só com o avançar da nossa idade que vamos perdendo essa mobilidade, eu acho que também tem a ver com medo, tem a ver com receio, falta de confiança somática, de se calhar já tivemos dores de costas e então se calhar o nosso médico ou o nosso fisioterapeuta diz convém não fazer flexão, convém não pegar em coisas pesadas e dobrar, é melhor dobrar os joelhos e não dobrar as costas. Já houve muito este tipo de discurso e essa mensagem fica, é uma semente que fica. E então acho que muitas pessoas têm receio de se moverem e de carregar a zona lombar, que é muito necessário, de maneira a que esse tecido da faixa possa ser fortalecida. Portanto, acho que é assim, vamos perdendo mobilidade, mas também vamos perdendo confiança. Sim. São as duas coisas. E a gente não pode esquecer que o disco também é fáscia, né? E o disco intervertebral precisa de movimentos em todas as direções. O Daniel Lieberman está desenvolvendo uma pesquisa que fala que o movimento de carregar alguma coisa, ou carregar peso, ou aquelas mulheres que carregam as latas na cabeça de água, e o movimento de cavar, são dois movimentos importantes para trabalhar a face tóraco-lombar de uma forma saudável. Mas só que com a civilização a gente fica muito tempo sentado, a gente fica mais para sedentário e vai perdendo essa forma de mover natural do corpo. Então é importante a gente lembrar disso, né? Que a gente tem que trabalhar essa elasticidade, essa movimentação da coluna em todos os planos, né? Sem dúvida. E claro que não se pode ir de uma vida mais sedentária de escritório e casa e escritório, de repente para carregar em pesos e fazer flexão lombar, porque obviamente o tecido não está preparado para tal. Então é preciso treinar de uma forma equilibrada, com menos carga de início, muito mais apoiado no chão, por exemplo, fazer uma espécie de pelvic tilt para criar essa mobilidade, por exemplo. Aí nós utilizamos muitas bolas para ajudar esse processo de mobilização, para depois ir subindo essa carga, fazendo um cat, por exemplo, para depois, eventualmente, nos pormos de pé e fazer um roll down, onde há muito mais carga, e depois ir criando também ângulos diferentes, de maneira que não seja só no, como se diz, o sagittal plane, em português não faço ideia, como é que se diz? Plano sagital. Plano sagital, exatamente, para ir também para o plano frontal e para o plano horizontal, portanto, ir mudando os planos também para criar essa força em variedíssimos planos. Portanto, isso é preciso um treino consciente, mas o objetivo final deve ser mesmo conseguir fazer flexão lombar com carga, sem dúvida. Sem dúvida. Mesmo que não seja possível de início, tem que ser uma coisa que vai sendo criado pouco a pouco. E a faixa vai, isso é que é ótimo na nossa faixa, que é completamente adaptável, é preciso tempo para essa adaptação. Portanto, é preciso treinar não ao ritmo dos nossos músculos, mas sim ao ritmo da nossa faixa. E se isso é feito de uma forma consciente e inteligente, então é isso mesmo que nos dá a saúde necessária para este ciclo. Falando em ritmo da fáscia, muitas pessoas me perguntam quando eu vou dar curso, como é que a gente descobre o nosso ritmo da nossa fáscia? O que você explica para essas pessoas?
Eu diria que é um bocadinho trial and error. É preciso um bocadinho, cada um tem a sua densidade de faixa. E o Tom Myers e o Robert Schleip criaram dois nomes para explicar os dois tipos de faixa que nós temos, Viking faixa ou Temple Dancer faixa. Portanto, o Viking faixa sendo uma faixa que tem uma densidade maior, muito mais colagênio, que à partida, ao fazer movimentos, cria mais fricção, mais resistência, e então chamaram Viking porque acham que de origem veio de países muito frios, onde fazia sentido essa fricção criar calor. E que a Temple Dancer, obviamente, que vem dos países mais quentes, onde ao mover, os movimentos têm que ser mais facilitados e daí que menos colagênio, menos restrição, mais o que nós chamamos de ground substance, não é? A parte fluida da nossa faixa, menos fibra, mais fluido, e que permite mais mobilidade, mas que normalmente também traz uma certa instabilidade, ou menos estabilidade, não é? Portanto, nós todos pertencemos ao tipo de faixa de Viking ou ao tipo de faixa de Temple Dancer, só que é um espectro muito vasto. E então é daí que eu estou a dizer que é preciso um bocadinho experimentar para ver o efeito. Eu, por exemplo, sou uma Temple Dancer. Se eu quisesse agora treinar por uma maratona, eu acredito que eu ia precisar de mínimo 12 meses de treino gradual para criar a densidade na matriz da minha faixa, em termos de colagênio, que eu precisasse para aguentar uma corrida dessa duração. Enquanto que o Viking iria precisar de muito menos tempo. Não é? E depende então de cada um. Daí que eu acho que o que é muito importante no nosso treino é prestar atenção e, ao fazer movimentos, ter o tempo no treino para tirar uma pausa e sentir. E depois ver qual é o efeito. E também ir introduzindo coisas devagarinho para poder ver o efeito daquilo que se andou a fazer. Eu, por exemplo, quando comecei a treinar um bocadinho para correr, o meu marido gosta de correr e eu odiava correr e quis correr com ele, então decidi que ia tentar treinar-me para conseguir correr e comecei um treino de 1 minuto de corrida e 1 minuto de andar, marcha, e 1 minuto de corrida e 1 minuto de marcha, e fui fazendo isto durante várias semanas. E o que é certo é que demorei várias semanas, mas ao fim de, 3 meses, consegui criar uma densidade na minha faixa que hoje em dia consigo correr durante meia hora sem problema nenhum. Mas de início começava a sentir algumas tensões ou acumulação de tensão, por exemplo, os hamstrings do lado direito estavam sempre irritados, os abdutores do lado esquerdo também estavam com alguma dificuldade em suportar-me nessa corrida e, portanto, tive que ir doseando o meu treino de maneira que não fosse em demasiado, mas que sim, que houvesse carga e que houvesse impacto suficiente para esse estímulo ser feito e a minha faixa ficar mais densa e com mais colagênio. Não há uma resposta fácil para esta pergunta. Eu acho que tem a ver com a pessoa reconhecer o tipo de faixa que tem, se é mais colagênio e denso, mais Viking, ou se é mais Temple Dancer, e adotar práticas que apoiam esse tipo de faixa. E o que é curioso é que muitas vezes pessoas que têm Temple Dancer faixa, muitas vezes vão parar a aulas de yoga, especialmente Yin Yoga, que por acaso não é o ideal, porque está a criar, se calhar, uma instabilidade, e o que essa pessoa, se calhar, precisa é de um treino mais baseado em músculo e força. Enquanto que um Viking faixa, se calhar, vai querer fazer treinos que requerem estabilidade e força, e, no entanto, se calhar, o que vão precisar é de um treino que trabalha muito mais a mobilidade tridimensional. Portanto, acho que a primeira coisa é reconhecer onde é que nós estamos, quem é que nós somos, qual é a nossa faixa e depois sermos honestos nas escolhas que nós fazemos em termos de treino. E depois ir
ir observando, ir sentindo quais são as diferenças que estão a ocorrer e o que é que está a acontecer através desse treino. Não há uma resposta fácil para isso. O que você falou é muito importante, porque muitas vezes as pessoas acham que treinar a face é fazer a mesma coisa para todo mundo, né? Tipo, então coloca bounce, coloca multi-direction exercise, e não é assim, né? Se você é um Viking ou um Temple Dancer, as suas necessidades são distintas. E como você bem falou, primeiro a gente precisa reconhecer como é a nossa face para ver depois necessidade. E também isso, né, Stephanie, acontece assim, em várias partes do corpo, a densidade da face, ela também é diferente numa mesma pessoa, né? Sim, sem dúvida. Tem claro. Lugar que é mais para estabilizar, então ela é mais densa, tem lugar que ela é mais para movimento, então ela é mais flexível, a gente tem que entender isso, né? Sem dúvida, e voltando àquilo que eu disse antes, a nossa forma é criada pela nossa função. Exatamente. Por isso, as zonas que vão estar mais densas e daí logo mais estáveis, estão nesse estado porque nós assim utilizamos o nosso corpo e foi necessário esse tipo de densidade para criar a estabilidade necessária nessa zona. Enquanto que há outras zonas que não estão a levar com tanto stress and load, carga, e daí que não vão ser tão densas, vão ser muito mais fluidas, porque não estão também a levar constantemente com essa carga repetida. Sim, portanto, varia muito no nosso corpo. E é bom, sem dúvida, reconhecer essas zonas, daí treinar essas zonas de uma forma adequada, de maneira a criar equilíbrio nesse tecido. Sim. Vamos então agora abrir para perguntas. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, vamos colocar aqui. Aí a Stephanie já pode responder. Então, vocês estão vendo que o workshop dela vai ser muito bacana, com muita coisa prática, né? Tudo isso que você falou vai ser possível ver na prática. E, mais do que isso, sentir. Eu espero bem que sim. É essa a intenção da aula. Claro que quando se está a fazer uma aula pela primeira vez é sempre uma experiência muito grande, não é? E estamos a ouvir e a tentar concentrar e sentir e isso tudo. Mas a minha intenção, sim, é dar uma experiência física disto que eu acabei de falar. Sim, seria ótimo. Vamos ver se eu consigo. É isso aí. Então, aqui tem uma pessoa falando, nossa forma é criada pela nossa função, exatamente. É isso aí. Mais uma coisa, a gente sabe que a face é um grande órgão sensorial. E a gente que trabalha com movimento, a gente trabalha também não só com estimular esses receptores, mas também com uma outra coisa que é a emoção. E você tocou no começo da live o fator medo, né? Que muitas pessoas têm, talvez, ao realizar algum movimento, porque vai dar dor, alguma coisa assim. Então, fala só um pouquinho para a gente terminar essa nossa live do potencial, né, que a nossa face abriga em relação a ser o maior órgão sensorial do corpo. E como é que isso se linka com a nossa prática? Ok. Estou a ouvir várias coisas nessa pergunta que me fizeste, mas no fundo sim, a nossa faixa é o nosso órgão mais sensorial e daí que é preciso práticas que não só treinam a qualidade da nossa faixa em termos de elasticidade, hidratação, essas coisas todas, mas sim que também como é que se diz? Challenge, nos desafiam a reconhecer se calhar movimentos que metem um bocadinho de receio, mas dentro de um enquadramento de uma aula onde a pessoa se sente segura, obviamente, não é? Portanto, dentro de um safe zone, dizemos assim, criar momentos de o que nós chamamos challenge zones numa aula, mas também zonas de play zones, zonas onde nós podemos brincar, mas também sempre voltando a zonas que nós chamamos comfort zones.
Por isso, o que é um exemplo disto? Um comfort zone pode ser, por exemplo, fazer um cat. 4-point kneeling cat. É uma posição estável, é uma posição muito familiar, reconhecemos e sentimos seguros e bem. Pode ser que é um movimento que equilibra o nosso corpo, podemos dizer assim. Portanto, utilizar um movimento como o cat para trazer uma sensação de comfort, de conforto na aula, mas não só ficar no conforto, ir introduzindo movimentos que são mais playful, mais de brincar. Nós sentimos-nos seguros, mas temos um bocado de liberdade para fazer as coisas de uma forma muito menos, vamos dizer, corretas, muito menos alinhadas. Coisas mais, diferentes, movimentos completamente diferentes, fora do nosso movimento normal, mas onde nós nos sentimos seguros. Mas também sermos levados a fazer movimentos onde sentimos um bocadinho, estou um bocadinho nervosa agora, não sei muito bem se isto é para mim, não é, mas afinal, olha, até estou a conseguir e, uau, até consegui. Não estava à espera, senti medo, mas agora vejo que consegui. Se numa aula nós não somos levados a esse ponto, então ficamos sempre deste lado do conforto e nunca somos challenge, outra vez desafiados a perceber qual é que é o nosso limite e se calhar até vamos receber uma surpresa ótima de perceber sou muito mais capaz do que pensei que era. E esta aula é que me mostrou que sou muito mais capaz. Logo, se eu saio dessa aula a sentir, consegui uma coisa que não estava à espera, isso vai dar um grande estímulo em termos de confiança somática. E, novamente, isso vai mudar a nossa função, a nossa maneira de mover, o que também vai alterar a nossa forma. E, portanto, fica tudo ligado. Portanto, nesse sentido, espero que tenha conseguido responder à tua pergunta, Ana, mas, no fundo, isto é uma coisa que nós fazemos no treino de uma forma muito consciente, de introduzir estas zonas diferentes de conforto, de desafio e de brincadeira, precisamente para nós melhorarmos a nossa confiança e melhorarmos a nossa, o que se chama kinesthetic awareness. Em português, isto é... Consciência sinestésica. Pronto, consciência kinestética, que sabemos que é não só proprioception, que é em português... Propriocepção. Essa é difícil. Propriocepção. Mas também interoception. Interocepção. Portanto, proprioception tem a ver com saber muito bem onde é que está o meu corpo no espaço em relação às outras zonas do meu corpo. Como, por exemplo, eu sei que vou pôr o meu dedo indicador no nariz e tenho a certeza que vou acertar. Isto é proprioception. Como é que eu me sinto em relação a isso? Quais são as emoções que vêm com esse movimento ou com essa situação? Qual é o feedback do corpo? Há dor, não há? Há calor, há frio? O que é que eu sinto? Isto é interoception. E ambos são fundamentais para termos um equilíbrio kinesthetic, um awareness kinesthetic melhorado. E então isto também é uma coisa que nós treinamos de uma forma bastante consciente no nosso treino de slings. Aqui, só respondendo a pergunta para Dora, como detectar o tipo de nossa fáscia? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Às vezes é difícil de entender exatamente, mas uma maneira de ver que eu penso, e o Tom tem-me explicado também quando eu estou com ele, é ver através das articulações. Uma pessoa que tem as articulações bastante laxas, que tem uma mobilidade bastante grande nas articulações, por exemplo, em Downward Facing Dog, se os calcanhares vão logo ao chão e há uma grande mobilidade ali, ou se o peito vai ao chão e há uma grande mobilidade nos ombros, por exemplo, isto, à partida, é a faixa de uma temple dancer. Enquanto que uma pessoa que tem alguma restrição em termos de range of motion nos ombros, nas ancas, pronto, normalmente será uma faixa mais densa e normalmente será então um Viking faixa. Embora isto é tudo treinável, por isso pode-se ter uma faixa que, em termos de origem, em termos, como é que se diz isto,
até em inglês não me está a vir a palavra, genetically, em termos da nossa genética. Genética. Pronto, genético é nosso de ser Viking, essa pessoa pode parecer uma temple dancer, completamente, porque pode ter uma mobilidade enorme, porque sempre assim treinou o corpo. E o contrário também é possível, pode-se ter uma temple dancer faixa em termos genéticos, mas não parecer, porque se calhar essa pessoa cria muita tensão no seu corpo, especialmente até para estabilizar. Muitas vezes as temple dancers têm uma certa tendência a falta de estabilização e muitas vezes há um gripping, há uma tensão bastante grande que é para manter, para criar estabilidade, e então podem se sentir como um Viking, ou até o movimento pode parecer como um Viking. Portanto, às vezes não é muito fácil de perceber a diferença, mas, regra geral, eu olho para a mobilidade articular e isso dá muitas vezes, sim, mais certezas em relação ao tipo de faixa que uma pessoa. Sim. E daí como treinar essa faixa. Aqui mais uma pergunta da Maiana. Existindo uma relação dos meridianos um para com os outros, consigo então utilizar de um movimento específico de um meridiano, atingir aquele onde o meu paciente tem mais dificuldade? Ajuda-me a perceber essa pergunta outra vez. Explica-me de uma forma. Os trilhos, né, eles se comunicam um com o outro. Então, quando eu vou trabalhar com um paciente que tem dificuldade, vamos supor, no trilho superficial posterior, sabendo que o anterior comunica com o posterior, se eu trabalhar o anterior, eu vou conseguir trabalhar essa dificuldade do meu paciente? Muitas vezes isso é muito verdade. Por exemplo, o posterior e o anterior não comunicam facialmente, eles não estão juntos facialmente, em termos de transmissão de força ou comunicação, mas se equilibram. Não se pode fazer nada com a zona posterior do corpo e com essa linha sem afetar a anterior e vice-versa. Logo, ao trabalhar a linha facial anterior, vai ter um efeito, muitas vezes positivo, no posterior. Porque eles se equilibram. Portanto, sim, é por isso que o mapa do Tom é tão útil. Porque ajuda-nos a ter um guia que é possível seguir e começar a ver ao longo desse meridiano, por exemplo, ou ver o outro, do outro lado oposto, o que é que está a acontecer? Qual é o efeito disto que eu fiz e como é que isso está a influenciar o outro? E isso é que é muito útil para nós, para termos estratégias e perceber aquilo que já fizemos e o efeito que está a ter. Só para explicar o que a Steph está falando, existe uma forma de avaliar do Tom Myers chamado Body Map, que é exatamente para guiar esse tipo de avaliação e conduta em relação aos trilhos, né? Deixa eu ver. Acho que é só isso aqui de pergunta. Mas uma coisa que eu também queria falar é assim, além dos trilhos miofaciais que a gente citou hoje, né? E a gente estuda bastante, a gente tem que lembrar que as fáscias neurais se comunicam com as viscerais, com as fáscias miofaciais. Então, existe uma comunicação, né, de todas essas fáscias, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma dor sei lá, na lombar, mas tem a ver com uma fáscia de uma víscera. Então, a gente não pode esquecer também isso, porque a coisa não é tão simplista assim, né? Dor lombar então trilho tal com trilho tal. Existem outras coisas que também, né, influenciam aí, e como a gente sabe do conceito de biotensegridade, aonde tudo está ligado, a gente não pode negligenciar as fáscias neurais, as fáscias viscerais e as fáscias do movimento, as fáscias miofaciais. Sem dúvida, vão influenciar imenso o nosso movimento. Eu no verão estive em St. Andrews num curso de dissecção de 10 dias que foi fabuloso, e aí é que eu percebi mesmo a influência da nossa víscera
sobre o resto do nosso corpo, por exemplo. Portanto, sim, sem dúvida, dizes muito bem, Ana, que não podemos esquecer essas influências. O mapa do Tom é uma guia e é só uma guia. O Tom, se estivesse aqui a falar connosco, era o primeiro a dizer: olha, isto não é a única maneira. Isto é uma maneira de aplicar as nossas estratégias e ter, se calhar, umas ideias que possam ser específicas, mas ter um efeito global. Isto é uma maneira e é útil, mas não é a única maneira de abordar o nosso corpo e, como é óbvio, existem muitas influências sobre a nossa movimentação, sim, sem dúvida. Muito bom! Então, pessoal, é isso aí. A Stephanie vai estar conosco no dia 18 de abril no Mover Glue, tá? Ela vai fazer 2 palestras. E dia 19, 20 e 21 ela vai dar o curso do Anatomy Trains in Motion. Mas esse curso já está sold out, já está esgotado, tá? Foi um sucesso, Steph. Vendeu o curso em 48 horas. Que bom! Foi inédito. É ótimo. Mas, se você quiser conhecer a Stephanie, ainda existe a oportunidade de estar presente no Mover Glue no dia 18 de abril. Steph, estamos muito felizes e ansiosos pela sua chegada aqui no Brasil. Estou muito feliz em poder ser host de um trabalho que eu admiro muito, um trabalho que me inspira, né? Então, estamos te aguardando com todo carinho. Muito obrigada, Ana. Eu também estou com a vontade de chegar ao Brasil e de partilhar com vocês todos. Você já veio para o Brasil ou será a primeira vez? Já estive há muitos anos atrás, estive no Recife, estive no Rio de Janeiro e estive em Pipa. Pipa, sim. Legal. É. Então, nunca em São Paulo, vai ser a primeira vez em São Paulo. Então tá. Então, até breve, Steph. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade e pela entrevista. Muito obrigada, Ana. Adeus. Beijos a todos. Obrigada.